E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Melhores Quadrinhos do Bimestre, meses de julho e agosto de 2020. Eu vou deixar todos os materiais linkados aqui na descrição, então se você for fazer sua comprinha, faça pelos links do canal Central HQs. Lembrando que nós também temos um Apoia-se agora. O grupo do Central HQs lá no WhatsApp tá bem bacana, o pessoal não exagera nas postagens, é algo bem tranquilo, colocando informações, debates bem sadios, beleza? Bom, vamos começar aqui, galera, com Exterminador, volume 4, 5, 6 e também Jovens Titãs e Exterminador, Projeto Terminus. Eu fiz a resenha de todos esses materiais em um único vídeo, lembrando vocês que falta apenas mais um volume da série Exterminador, o volume 7, para finalizar esse run que é escrito pelo Christopher Priest. Essa série do Exterminador, ela chegou a concorrer ao prêmio Eisner e ele realmente conseguiu captar toda a vibe do personagem, não tratou ele como um herói, mas sim como um vilão anti-herói. Então, ainda que ele tome algumas medidas que possa parecer que seja um heroísmo, na verdade é para benefício próprio. O Christopher Priest, ele explora muito bem não só o personagem Exterminador, o Slade Wilson, como também a sua família, as pessoas próximas do personagem e a rivalidade que ele tem com os Jovens Titãs. Realmente é um run de tirar o chapéu, na minha opinião foi a melhor fase do personagem dentre vários títulos que ele já teve. Devilman Volume 2, publicação da editora New Pop. Mangazaço, assim, volumoso. São 2 volumes dessa série que ganhou uma adaptação na Netflix. Eu tinha resenhado o volume 1, talvez eu tenha ido com muita sede ao pote, criei grandes expectativas e a história não foi aquilo que eu esperava. Já nesse volume 2, as coisas tomam um tom muito mais sério, mais violento. O mangaka conseguiu conduzir uma história muito pessimista sobre o fim da humanidade que acabou sendo invadida por demônios. Realmente é um mangá clássico de qualidade. The Walking Dead, volumes 27, 28, 29 e 30. Também fiz um único vídeo para falar desses 4 encadernados da série The Walking Dead, que está chegando ao seu final. A Panini Comics já anunciou o volume 32, que é o último, e Robert Kirkman com Charles Adlard fazem um trabalho incrível com a série The Walking Dead. Eu sou muito fã, eu não canso de dizer para vocês comprarem esse material, que na minha opinião é um clássico moderno. A condução da história, os personagens que vão saindo da série porque foram mortos, você fica sentido de alguns personagens, ele cria realmente algo muito emotivo, emocional, realmente é um dos grandes quadrinhos que nós temos na atualidade. Mr. No, volume 1, Revolução, publicação da editora Panini Comics, que vai trazer uma história Elseworld do Mr. No, ou seja, não são as histórias clássicas do título principal do personagem, mas sim uma graphic novel em 3 partes, onde o Mr. No, na verdade, ao invés de ter lutado na Segunda Guerra Mundial, ele lutou na Guerra do Vietnã e vai contar um pouquinho do que ele passou nessa guerra. Galera, material bruto, cru, realmente é um trabalho muito bem feito de mais um quadrinho italiano Bonelli. Banana Fish, volume 1, publicação da editora Panini Comics, mangá que me surpreendeu muito positivamente. Eu tava achando que a série seria legal e tal, até por conta dos vários comentários e a vibração que teve quando foi anunciada essa série lá na Comic Con Experience de 2019, mas lendo o material, que tem uma arte meio Akira, eu curti bastante a forma que a história é desenvolvida, mexe com máfia, drogas, tem ali de forma um pouco velada um romance gay entre o protagonista e um outro personagem da série, prostituição, abuso infantil. É uma série realmente muito pesada, onde o protagonista vai tentar desvendar o mistério que envolve a palavra banana fish, que foi dita pelo irmão dele lá na Guerra do Vietnã, acabou surtando e matando os companheiros ali de pelotão. Uma série que eu indico para vocês. A Besta, mangá de volume único da editora New Pop, publicação escrita e desenhada por Hideki Mori, que foi o artista da série O Novo Lobo Solitário. O cara desenha muito, vai tratar da vida do Musashi, o lendário samurai japonês, mostrando ali a sua infância.
Como eu mencionei na resenha, você pode colocar a besta do lado da série Vagabond, escrita pelo Inui. Ela se passa antes da abordagem feita em Vagabond. Mostra ali um pouco mais da infância, o início do personagem na espada. Uma publicação que eu gostei bastante. Eu vi algumas críticas por conta de algumas modificações. O pessoal ficou meio chateado com a postura do Musashi abordada nessa HQ, como fosse um cara pervertido, um pouco mais fora da casinha. Eu, de qualquer forma, acabei curtindo bastante a publicação. Biblioteca Will Eisner, volume 2, Milagre da Vida, trazendo compilados de histórias do grande mestre dos quadrinhos. Nós temos Assunto de Família, O Sinal Vindo do Espaço, Pequenos Milagres. São séries que tornaram, o grande Will Eisner essa pessoa renomada nos quadrinhos. Publicação que é bem volumosa, lançado pela editora Devir, mas que tem um porém. Algumas páginas não tem exatamente uma boa impressão, estão meio embaçadas, sem uma definição do traço do Will Eisner. Nesse aspecto, ficou devendo aí a editora Devir. Ritual Romano Exorcismo, publicação da editora Dark Side Books. E eu tirei o chapéu para essa publicação. Trata-se de um quadrinho espanhol, onde nós temos o espírito maligno do demônio encarnando lá no Vaticano. Então vocês imaginem a treta que não vai dar. Galera, eu sou bem exigente em relação a quadrinhos de terror. Vários têm qualidade, são bons, mas para atingir um patamar acima não é exatamente muito fácil. E eu acredito que Ritual Romano conseguiu atingir esse nível e é realmente uma publicação, para quem gosta do gênero, eu diria até indispensável. O Imortal Hulk, volume 4, Abominável, série escrita por Al Will e desenhos do Joey Benet, publicação da editora Panini Comics, série que concorreu por 2 anos consecutivos ao prêmio Eisner. Temos realmente uma fase inovadora do Incrível Hulk, que pode trazer alguns olhares de estranheza, até por conta da arte sensacional do Joey Benet, que coloca cenas baseadas em filmes B de terror. Então tem muitas referências. O Al Will, ele meio que está reinventando o Incrível Hulk sem respeitar o passado e outras histórias do personagem. Nesse volume especificamente nós temos a volta de um dos maiores inimigos do Incrível Hulk, o Abominável, mas numa nova roupagem, design bem diferente e assustador. Uma publicação de bastante qualidade. Vinland Saga Deluxe Volume 1, publicação da editora Panini Comics, um dos meus mangás preferidos de todos os tempos. Eu sou paga-pau e agora a Panini Comics relançou Vinland Saga nesse formato mais luxuoso, que eu indico muito para vocês. É uma série assim que vai explodir a cabeça quando chegar, acho que no volume 5 mais ou menos. Tem uma história sensacional envolvendo o Askeladd. É uma história envolvendo vikings, em que o Thorfinn quer vingar a morte do pai. Uma publicação, galera, assim, que é genial, é sério. Não tem outra palavra para definir esse mangá. Eu gosto demais da publicação. Primavera em Chernobyl, publicação da editora Novo Século pelo selo Geektopia. Trata-se de um quadrinho documentário europeu. O artista da publicação, passados-se 20 anos daquele desastre nuclear que aconteceu na cidade de Chernobyl, ele volta para a cidade para passar a ideia do que aconteceu com a população, com o próprio meio ambiente. Tudo isso para arrecadar fundos, mas chegando no local, as coisas não são exatamente o que ele esperava. Um quadrinho realmente de grande qualidade, com uma arte pintada sensacional. Vale a pena você conhecer. Eles nos chamavam de inimigo, publicação da editora Devir, série vencedora do prêmio Eisner em 2020. Trata-se da história do George Takei, ele que foi o timoreiro da Enterprise na série Star Trek, que revela um pouquinho como foi a vida dele durante a Segunda Guerra Mundial. O Japão entrou em conflito com os Estados Unidos, mas o que aconteceu com a população nipo-americana durante esse período? Galera, é um material muito sensível, pesado, realmente é uma história de muita qualidade, mas que, ao meu ver, não supera outra publicação que eu vou comentar aqui. E acabaram as duas concorrendo ao prêmio Eisner, e quem papou o prêmio foi Eles Nos Chamavam de Inimigo. Mas ainda assim, é uma série que vale a pena você ter na coleção.
Mágico Vento Deluxe, volume 6, O Pesadelo na Moldura, publicação da editora Mitos, num formato europeu, capa dura, quadrinho italiano Bonelli, ou seja, presunção de qualidade. E galera, realmente tem. São duas histórias muito legais. A primeira delas trata de uma pintura que envolve um serial killer do Velho Oeste que acaba intervindo na vida do dono de uma mansão. Aí cabe ao Mágico Vento resolver essa situação. Uma trama muito bem escrita. A segunda história vai invocar o passado do personagem que acaba encontrando um antigo parceiro que começa a fazer algumas revelações. É uma história bem intrincada, com várias reviravoltas e que explora bastante o grande companheiro, o sidekick do Mágico Vento. História de qualidade que eu indico para vocês. Naomi, série encadernada da editora Panini Comics, publicação que concorreu ao prêmio Eisner. Ela é uma criação do Brian Michael Bendis e essa publicação também é escrita por ele. Temos uma jovem garota do interior dos Estados Unidos que é muito fã do Superman, deslumbrada com esse universo de super-heróis. Ela que é adotada começa a perceber que existem alguns mistérios envolvendo a sua vida, o seu passado, quem seriam os seus pais. E aí que ela descobre que também, assim como o Superman, ela é uma alienígena. Galera, uma publicação muito boa que mereceu concorrer ao prêmio Eisner. Muita qualidade esse quadrinho. As Grandes Aventuras de Tex, volume 6, Os 7 Assassinos, publicação da editora Mitos. Trata-se de uma coleção que terá um total de 10 volumes, material em capa dura, com uma ótima seleção de histórias. E galera, esse volume é um dos meus preferidos que eu já li do Tex, uma história sensacional e uma das mais violentas. Nós temos um bando que são 7 assassinos, cada um com as suas peculiaridades. O líder do bando é cego, mas ele ouve muito bem, atira muito bem. Aí você tem um maníaco lá que tem 2 cachorros que são animais que matam humanos, gostam de comer carne humana. Aí tem um outro pistoleiro jovem que também é um cara meio fora da casinha. Uma história realmente muito bem escrita, que traz todo um clima de tensão, até porque os vilões eles têm um aspecto físico e algumas deficiências que acabam atraindo o olhar do leitor. Uma história muito bem conduzida e que traz uma das histórias mais violentas do Tex Willer. Grama da editora Pipoque Nankin, Manhwa, um mangá coreano. Publicação que concorreu ao prêmio Eisner e acabou perdendo para Eles Nos Chamavam de Inimigo. Na minha opinião, houve uma certa injustiça aí. Grama é consideravelmente superior e olha que eu acho Eles Nos Chamavam de Inimigo muito bom, mas Grama tá ali um grauzinho acima. Nós temos uma história meio no estilo de Mouse, a história de um sobrevivente, onde a escritora desse mangá, ela vai colher o depoimento de uma senhora que viveu na Coreia durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Império Japonês dominava não só a Coreia, como também a China. Ela tinha cerca ali de 15 anos quando passou a viver numa casa de conforto, basicamente um prostíbulo. E meus amigos, você imagine como foi a vida dessa garota, né, dessa senhora, ela narrando a sua história passada, recebendo 40, 50 homens por final de semana, né? Doenças, situações degradantes, humilhantes, uma história penosa, dramática, que você não consegue entender como o ser humano consegue tratar outra pessoa dessa forma. Ainda que se tratasse de uma guerra, estamos falando de civis, de pessoas inocentes que não tem nada a ver com as decisões políticas. De qualquer forma, foi uma história que me deixou bem chocado. Publicação que eu indico demais para vocês. Mr. No Volume 1, publicação da Red Dragon. Meus amigos, que história, explodiu minha cabeça. Eu nunca tinha lido as histórias clássicas do Mr. No. E aí nós temos uma trama que mostra por que o personagem é tão adorado e aclamado. Algo que se aproxima mais da realidade. O Mr. No é um cara que vive na Amazônia, ele foi piloto e ali ele serve como uma espécie de guia turístico. Só que ele se envolve com as questões envolvendo a Amazônia. Ele acaba cometendo um atentado terrorista contra uma empresa que está poluindo ali os rios de Manaus e ele acaba tendo que sair fugido lá de Manaus para Natal. E a perseguição ela é incessante, um quadrinho muito violento, com várias reviravoltas, uma trama muito bem escrita. Eu fiquei
apaixonado pelo personagem Mr. O, galera. Sério, as histórias assim foram sensacionais que estão compiladas nesse volume da editora Red Dragon. São 4 histórias compiladas nessa edição, que veio mais, realmente foi uma história que me pegou em cheio. Batman e Superman volume 1, publicação da editora Panini Comics, que traz um compilado de histórias envolvendo uma trama ali com Batman que ri, onde o Superman e o Batman estão fazendo algumas investigações, uma história boa, mas as outras foram que mais me pegaram, que são especiais dos anos dos vilões, envolvendo o Charada, o Sinestro. E, meus amigos, que histórias que foram escritas pelo Mark Russell. Realmente foi um quadrinho que me surpreendeu, não estava dando nada para ele, foi uma história realmente muito boa. Yeshua Absoluto, publicação da trilogia do Laudo Ferreira com o Marvignoli, publicação de um quadrinho nacional pela editora Devir. Vai tratar da história do Jesus histórico, pela visão do Laudo Ferreira. Ampla pesquisa, você tem várias passagens bíblicas famosas, outras nem tanto, com uma arte espetacular. Ele conseguiu realmente passar toda a ideia e aquela mensagem que Jesus Cristo nos deixou, independente de você crer na figura sobrenatural, divina ou mesmo histórica desse grande personagem da humanidade. Mau Caminho, da editora Veneta, publicação politicamente incorreta, onde a Meg, protagonista, que é a bruxinha da capa, ela vive uma depressão, mas também um abuso de drogas, vive às custas do Estado, não trabalha, não estuda, não faz nada. Tem ainda ao seu lado o namorado, que é um gato chamado Mog, além de um outro personagem, o Lobisomem Jones, que é um traficante que vive com eles e tem ideias malucas, pervertidas. Galera, um quadrinho muito, mas muito divertido. Tem uma página que não tem como você não rir, sério. Eu realmente achei hilário esse quadrinho, Mau Caminho, e que veio mais publicações desse estilo para o Brasil. Informe sobre Cego, da editora Figura, trazendo a adaptação de um capítulo do livro do Ernesto Sabato, com a arte do incrível Alberto Breccia, utilizando aquele expressionismo alemão, com cubismo, surrealismo, um trabalho cheio de experimentalismo, com algumas montagens também. Realmente é um trabalho artístico diferenciado que você não costuma ver por aí. Solo Leveling volume 1, mangá, ou melhor, manhwa coreano, full color, da editora New Pop, todo colorido, um bom acabamento gráfico, um bom custo-benefício. À primeira vista parece ser meio genérico, mas como a história é desenvolvida, acabou me agradando bastante. Nós temos o protagonista, que é um garoto que é a pior arma da humanidade. Basicamente começaram a surgir portais nesse planeta, onde a história se passa, onde monstros e demônios invadem a Terra. Aí cabem a pessoas que acabaram nascendo com poderes especiais, os caçadores, defender o planeta. E o protagonista é o mais fraco de todos. Mas isso tudo vai mudar quando ele vai participar de uma determinada missão. Foi um mangá que acabou me surpreendendo. Vale a pena você conhecer essa série. Thor, volume 4, Crepúsculo do Deus do Trovão, publicação da editora Panini Comics, marcando o final do run escrito por Jason Aaron. E ele fecha ali com chave de ouro. O Jason Aaron deixou a sua marca à frente do título do Thor, e nesse volume especificamente nós temos mais uma vez o foco naquela versão do Thor do futuro, o Rei Thor, onde basicamente o universo acabou sendo devastado, não existem seres vivos em abundância, e o Thor cria vida. Agora ele está repovoando o planeta Terra, mas vai ter que lidar com as maquinações do seu irmão Loki, assim como de um vilão criado pelo Jason Aaron, que utiliza uma lâmina negra. Uma história realmente muito bacana, mostrando toda a importância do Deus do Trovão frente ao universo Marvel. Publicação que eu acho que vale a pena, não só essa, mas como todo o run do Jason Aaron. Demolidor, volume 2, A Paz de Deus, publicação da editora Panini Comics, material escrito pelo Chip Zdarsky. Galera, esse run tá realmente muito bacana, série que também concorreu ao prêmio Eisner, e nessa edição especificamente nós não temos um foco no Demolidor, mas sim no Matt Murdock,
como ele lida com questões pessoais e até uma questão meio de ego do personagem, que se acha, né, o Dom Juan, onde ele chega, ele quer atrair a atenção das mulheres, acaba se envolvendo ali com uma família de mafiosos, o rei do crime, com uma nova postura agora como prefeito da cidade de Nova York. Ele ainda é um comandante do crime, mas não atuando mais da forma que ele fazia antigamente. Ele continua mantendo algumas famílias sob controle, mas de uma forma diferente. Realmente o Chip Zdarsky vem criando uma grande história à frente do título mensal do Demolidor. Sky Masters da Força Espacial, publicação da editora Pipoca e Nanquim, trazendo duas lendas dos quadrinhos, Jack Kirby e o Wally Wood, em tirinhas publicadas entre os anos de 1958 e o ano de 1961. Trata-se de um material de ficção científica, onde o Major Sky Masters vai se aventurar pelo espaço, mas não só no espaço, algumas tramas são desenvolvidas ali no quartel, envolvendo conspirações e tudo mais. Para finalizar, o Batman Os Três Coringa, série que ainda não saiu no Brasil, foi lançado recentemente lá nos Estados Unidos, terá um total de 3 partes, escrita por Geoff Johns e desenhos de Jason Fabok. Gostei bastante da trama, o Geoff Johns faz referências a grandes histórias do Homem-Morcego, como Morte em Família e Piada Mortal. Ele consegue criar todo esse clima de mistério, de suspense, sobre o que seria essa história envolvendo os Três Coringas. Realmente foi uma publicação que se iniciou muito bem. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de melhores quadrinhos do bimestre. Se você for fazer suas comprinhas, faça aqui pelos links do canal Central HQs, o canal que mais resenha quadrinhos. Além disso, nós temos o nosso Apoia-se, dê uma olhada que também está na descrição. Um abraço para todos vocês e fui!